Olá, professores! Sou Cristiano, PCMP da área de Ciências Humanas. Abordaremos agora uma habilidade da disciplina de História da terceira série do ensino médio. E retomando o que meus colegas falaram anteriormente, farei uma demonstração das etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Lembramos que o currículo paulista é trabalhado em espiral, portanto, temos o entrelaçamento entre as habilidades essenciais, as habilidades de suporte e o material do São Paulo Faz Escola. A habilidade em questão foi retirada do currículo do Estado de São Paulo, e as habilidades, que agora são chamadas de suporte, já foram em anos séries anteriores consideradas habilidades essenciais. Caberá então ao docente revisar e interferir nas várias regiões do planeta, sistemas de colonização, imperialismo e conflitos atuais. O objeto de conhecimento é imperialismo, Gabineau e o racismo, e tem como objetivo compreender o contexto histórico, político, social e cultural da Europa em finais do século XIX. Os interesses econômicos para o início da corrida imperialista na África e na Ásia, as semelhanças e as diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX, os argumentos ideológicos que sustentavam as práticas imperialistas, compreender as consequências do imperialismo e neocolonialismo europeu, a questão do racismo na sociedade contemporânea, da teoria da seleção natural de Charles Darwin e a segunda revolução industrial. É muita coisa. Vem comigo. Tenho aqui, né? Ensino médio, área de ciências humanas, história. Aqui eu tenho na tela a habilidade essencial e o objeto de conhecimento dessa habilidade essencial é o imperialismo, neocolonialismo, Gabineau e o racismo. Agora eu vou mostrar para vocês as habilidades de suporte, para que o professor possa abordar aquela habilidade essencial. Então você vê aí habilidades do quinto ano, né? E qual que era o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento dessa habilidade é cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais. Isso foi trabalhado no quinto ano, esse objeto de conhecimento. Bom, agora aí eu tenho o sétimo ano, eu tenho habilidade. E qual que era o objeto de conhecimento dessa habilidade? As internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Isso foi trabalhado no sétimo ano. E o oitavo ano? Eu tenho as duas habilidades. E quais eram os objetos de conhecimento? Tenho aí agora as duas habilidades do oitavo ano. E quais são os objetos de conhecimento? Escravismo no Brasil, do século XIX, né? Plantage, os revoltos de escravizados, abolicionismos e políticas migratórias do Brasil imperial. O pensamento e cultura no século XIX, darwinismo e racismo, discurso civilizatório nas Américas, silenciamento dos saberes indígenas e as formas de integração e destruição de comunidades e povos indígenas. A resistência dos povos e comunidades indígenas diante da ofensiva civilizatória, nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Então, esse daí foi objeto de conhecimento trabalhado no oitavo ano. E agora eu tenho aí o nono ano, né? Aí tá, habilidades de suporte ainda, né? E qual que era o objeto de conhecimento? Colonialismo na África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento dos nacionalismos africanos e asiáticos, os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo, pluralidades e diversidades identitárias na atualidade. Então eu falei para vocês, o objeto de conhecimento e habilidade de suporte, que foi trabalhada no nono ano. Agora eu já estou na segunda série do ensino médio. E qual que é o objeto de conhecimento dessa habilidade, dessas duas habilidades que vocês veem aí, né? Era o encontro entre os europeus, as civilizações da África, da Ásia e da América, a Revolução Industrial Inglesa, a luta por direitos sociais no século XIX, o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Esses são os objetos de conhecimento que foram trabalhados com essa habilidade de suporte. Bom, agora eu cheguei na habilidade essencial, terceira série, que é o nosso foco, né? Então a gente tem a habilidade essencial aí. E qual que é o objeto de conhecimento dessa habilidade? O objeto de conhecimento dessa habilidade é o imperialismo, neocolonialismo, Gabineau e racismo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade para que a gente possa trabalhar aquela habilidade essencial, né? Já foi feito a retomada nas habilidades de suporte e agora a gente vai montar, a gente vai criar aqui
a nossa atividade. A gente vai analisar o nosso exemplo de atividade para recuperação e aprofundamento. Lembrando sempre, né, que eu preciso que o professor passe por essas 3 etapas aí que você vê aí na tela, né? Ativação inicial, desenvolvimento e finalizando. Na ativação inicial, o professor precisa fazer um levantamento dos conhecimentos prévios do aluno, né? Elaborar perguntas, analisar fontes, textos e entre outros. E depois, ainda dentro dessa ativação inicial, a contextualização, né? Ele vai tentar ali relacionar o que ele está estudando, o que ele está passando para o aluno com o cotidiano do aluno, do estudante, né? Do dia a dia dele. E depois a gente vem agora para um desenvolvimento, que é a segunda etapa. Nesse desenvolvimento, a gente vai ver assim, trazer atividades estratégicas para a organização dos tempos, espaços e para as futuras intervenções que o professor venha fazer. E por fim, finalizando, né? A gente vai finalizar agora a nossa atividade, que ele vai sistematizar o que o aluno aprendeu, né? Ele vai colocar lá como se fosse colocado numa caixinha, né? Em gavetas, e ele vai sistematizar aquilo que o aluno aprendeu desde o começo até o final desse conteúdo. Eu tenho aí agora, né? Só para a gente continuar o nosso exemplo de atividade. Eu tenho um texto, uma leitura de um fragmento de um texto. Esse texto ele foi extraído do caderno do aluno, volume 1. Isso daí é a nossa ativação inicial. Percebo. O professor vai ler esse texto, o aluno vai ler esse texto, né? E em seguida ele vem, ainda na nossa ativação inicial, vem 2 questões, né? As questões elas estão relacionadas ao texto e ela vai dar uma relação com um conhecimento prévio do aluno. Percebam nas 2 questões aí que a gente vê. Agora vem para o desenvolvimento, ou seja, agora o professor ele pega uma atividade, eu tenho aqui, né, nosso exemplo, uma leitura, uma análise de um documento histórico, fragmento de um texto de uma carta do Conde de Gabinot, né? Em seguida, eu tenho agora uma leitura de uma imagem, uma análise de uma imagem, né, que está relacionado ao primeiro texto, ao segundo texto, ao fragmento. E agora vem essas 2 questões. Então agora o professor, ainda no desenvolvimento, ele pode pegar esse documento 1, que é aquele fragmento do texto, e o documento 2, que é aquela imagem, e ele vai pedir para que o aluno faça uma leitura desses dois. E agora, finalizando essa nossa atividade. Né? Então vocês percebem aí, o professor agora ele tem uma atividade, ele tem como atividade a leitura de uma imagem, né, a Conferência de Berlim de 1885, uma questão que ela vai estar entrelaçada com o primeiro texto que eu falei para vocês na ativação inicial. No desenvolvimento também, essa questão e essa leitura dessa imagem está ligada ao segundo texto, né, o fragmento de texto e aquela imagem. E aí a pergunta né? Reflita e responda. Os documentos que analisamos, podemos identificar o discurso da missão civilizadora e do chamado fardo do homem branco, responsável, segundo essas teorias, por levar o desenvolvimento a povos considerados inferiores? Analisando a imagem ao lado, é possível afirmar que as teorias racistas justificaram o processo de partilha da África pelas nações europeias no século XIX? Justifique sua resposta. Então, é a partir daqui, desse finalizando, né, que o professor vai sistematizar o que o aluno aprendeu, o que o aluno não aprendeu, o que o professor pode fazer as futuras intervenções. E aqui, né, o nosso entrelaçamento, como nós falamos lá no começo do vídeo, e os meus colegas falaram também no vídeo anterior, né? As aulas, esse objeto de conhecimento, essa habilidade aí, ela está presente no centro de mídias, né? Tem o YouTube aí, o link que o professor pode acessar para que ele possa assistir essa aula, né? Ao lado tem aí a leitura do QR Code, São Paulo Faz Escola, Caderno do Aluno, volume 1. Então, gente, é isso daí. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Espero que tenha contribuído nessa nossa formação e a gente se vê logo mais na interação. Beijo, pessoal. Um abraço.